Então, muito obrigado. E quero que vocês saibam que não há um ministro ou pessoa no mundo que eu saiba, qualquer ser humano, não importa quem seja, pelo qual meu coração não bata. Eu os quero para o reino de Deus. Estou trabalhando para um lugar lá em cima, não para alguma determinada denominação. Eu era um missionário batista ordenado como missionário batista pelo Dr. Roy E. Davis, de Fort Worth, Texas. E eu permaneci na igreja, um excelente grupo de irmãos. E ainda digo, há alguns dos melhores homens do mundo na igreja batista missionária. Mas, quando este dom foi ministrado a mim, eles não conseguiram avançar até este ponto. O pastor chegou a dizer que eu tinha enlouquecido. Eu, com uma educação primária, pregaria para reis, potentados, monarcas e curas e coisas assim. Ele afirmou, não pode ser. Mas aconteceu, vejam, porque ele fez isso. Ele disse, Billy, você se tornará um santo rolador. Não sei o que sou, mas sei em quem eu creio. Eu sou... Alguém disse, não muito tempo atrás, ele disse, um excelente homem, cavalgando com o irmão Jack Moore e comigo, William Booth Cliburn. Acho que é um dos pregadores mais brilhantes que já ouvi. Ele consegue pregar o evangelho fluentemente em 7 dialetos. E eu lhe disse algo sobre alguma coisa que ele havia mencionado, sobre algo que eu havia dito. Eu declarei, bem, isso é exatamente o que a Escritura diz, irmão Bolt. Ele virou-se. Se alguém já o conheceu, ele é um verdadeiro diplomata, um inglês. E afirmou, você simplesmente não conhece a sua Bíblia. Eu respondi, mas eu conheço o autor muito bem. E isso compreendem? Portanto, conhecê-lo é vida. Isso mesmo, conhecê-lo. Conhecê-lo é vida. Eu sei que algo aconteceu comigo. Não sou o que era antes. Como a senhora de cor. Que isso seja desculpado, por favor, porque este não é um lugar para se contar piadas. E não é uma piada. Isso realmente aconteceu. Uma senhora idosa de cor disse, eu gostaria de dar um testemunho. Fique de pé, irmã, e testifique. Eu respondi, ela pontuou. Sabe, não sou o que quero ser. E continuou, não sou o que deveria ser. E afirmou, mas não sou o que era antes. Ela começou a mudar de qualquer maneira. Então, é assim que me sinto também. Não sou o que quero ser, nem o que deveria ser, mas sei que não sou o que era antes. Algo aconteceu comigo cerca de 35 anos atrás, e ele tem estado em meu coração desde então. E eu o amo com tudo o que há em mim. Eu amo vocês. Como posso amá-lo sem amar vocês? Tenho um rapaz aqui na reunião e um netinho. Eu prefiro, se vocês têm algum elogio a fazer, que o façam a eles, em vez de fazê-lo a mim, porque sou um pai. Então, Deus sente o mesmo. Se não podemos amar uns aos outros a quem vemos, como vamos amar a Deus então? Vem, devemos amar uns aos outros e honrar uns aos outros. Se eu viesse aqui para enganá-los com algo que fosse uma armadilha ou alguma outra coisa, Deus nunca honraria isso. Vejam o que ele faria comigo. O que estou fazendo com seus filhos? Eu nunca poderia estar certo com Deus nisso. Não, mas eu vim porque amo vocês e Deus sabe que isso é verdade. E eu quero fazer tudo o que puder para que a alegria que está reservada para vocês. Penso que a grande mesa está posta. Cada um de vocês tem direito a ela. Algumas pessoas dizem que a cura divina não é assim. Eu sei que é. Veja, você chegou tarde demais para me dizer isso. Veja, eu sei que é assim. E o Espírito Santo e essas coisas, eu sei que é verdade. E por que você ficaria à parte com uma batata fria na mão, roenda, com um grande jantar preparado para cada um dos santos de Deus?
Vejam, é tudo para nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 1 milhão de agradecimentos a vocês. E agora, espero voltar algum dia, se Jesus tardar. Agora, suponho que vocês estão se perguntando porque alguém disse outro dia: eu fiquei ao lado de um homem muito famoso. Eu amo este homem. Não é necessário que eu não chamar seu nome. Ele é um dos meus amigos do peito, Oral Roberts. Oral veio à minha reunião. O irmão Jack Moore estava junto. Ele tinha uma pequena tenda esfarrapada montada do outro lado do campo, lá no lado leste da cidade de Kansas, e eu estava em um auditório um pouco maior do que este. Ele veio, sentou-se na fila lateral e disse: Irmão Branham, você acha que Deus ouviria minha oração? Eu respondi: Ele ouvirá a oração de qualquer pessoa. Agora o homem não sabe o que tem de valor, construindo um seminário de 50 milhões de dólares com um escritório de 3 milhões de dólares. Acho que isso é um crédito e uma contribuição para a fé de um simples garotinho de Oklahoma para Deus. Tommy Osborne estava lá naquela noite quando aquele maníaco correu até a plataforma em Portland, Oregon, para me matar. E ele disse: seu enganador, disse, você me chamou de tudo. Um homem grande e alto, cerca de 50 pregadores na plataforma fugiram dele. Ele era um louco que saiu da clínica de recuperação. Com braços enormes, grandes, tinha quase 2,10 metros de altura. Braços grandes, enormes. Eu pesava 58 quilos. Ele correu para a plataforma e disse: nesta noite eu vou acabar com você no meio desse lugar. Eu sabia que não deveria lhe dizer nada. E todos foram se afastando, e eu fiquei parado. Não tente injetar seus próprios pensamentos. Se o fizer, você estará perdido. Eu simplesmente fiquei parado. E eu me ouvi dizendo isso, ou seja, o Espírito Santo falando através dos meus lábios. Lembrem-se, Deus só opera através do homem. Ele escolheu o homem. Ele poderia ter o evangelho pregado através das estrelas, ou através das árvores, ou através do vento, mas ele escolheu o homem. E isso é o que ele sempre fez, escolheu o homem, revelando seus segredos e sua presciência e coisas assim aos seus servos, os profetas. Ele disse: e assim, o homem estava parado a poucos metros de mim e havia ameaçado o que iria fazer. Ele parecia um Golias. E ali o Espírito Santo disse: porquanto você desafiou a palavra de Deus, esta noite você cairá aos meus pés. Bem, agora vocês podem imaginar o que um homem com aquele tipo de raiva pensaria de um homem pesando cerca de 58 quilos contra quase 140 quilos, como uma montanha diante de você. O que ele pensou? Ele disse: vou lhe mostrar aos pés de quem vou cair, e sacudiu seu grande punho para trás. Eu não me movi, apenas fiquei ali, e ele se aproximou de mim, recuou assim para me bater. E eu ouvi a mim mesmo, nada do que eu tinha a dizer. Disse: Satanás, saia desse homem. Não mais alto do que isso. E quando ele puxou o punho para trás, suas mãos se levantaram, seus olhos se arregalaram e deram voltas e mais voltas. Sua língua saiu e baba escorria da sua boca. Ele girou e girou e girou e caiu e prendeu-me os pés no chão. E então aqui vieram os policiais e estavam procurando por ele. Eu havia conduzido aqueles 2 policiais a Cristo lá atrás, no camarim deste grande auditório. E então, acho que tínhamos cerca de 6.000 e tantas pessoas do lado de dentro e quase o dobro do lado de fora. Estava chovendo torrencialmente. Eles estavam de pé pelas ruas com guarda-chuvas. E ele me prendeu no chão e indagou: ele está morto? Respondi: não, senhor. Bem, perguntou: ele está curado? Respondi: não, senhor. Ele adora esse espírito. Vê você? E não há como ajudá-lo de forma alguma, até que ele tire isso da cabeça. Eu disse: mas gostaria que você o tirasse dos meus pés.
para que eu possa me mover. Vê? Tommy Osborne viu isso e foi para casa e se trancou em um quarto por 3 dias. Ele dirigiu até Jeffersonville e desceu, um pequeno companheiro nervoso, correndo em volta do carro. Ele interrogou: "Você acha que eu tenho o dom de cura?" Respondi: "Tommy, você parece um rapaz próspero e algo que seria um crédito para o reino de Deus." Eu disse: "Tommy, não faça isso. Não fique pensando nessas coisas." Prossegui: "Você sabe que Deus te chamou para pregar o Evangelho. Se Ele te chama para pregar o Evangelho, a cura divina está incluída nisso." E ele foi com o irmão Bosworth. E outro dia eu parei e olhei para o prédio dele e, oh, que coisa! $1,5 milhão ou algo assim, gastos nele. E olhei para lá e ora eu estava de pé ali, eu estava esperando, eu havia subido. Ora foi tão simpático e todos eles mostrando-me o lugar. Irmãos muito simpáticos. E eu fiquei ali e pensei. Pensem, eu estava no campo antes que eles começassem. Eles, cada um deles, dizem que se inspiraram nisso. E pensei, eu detestaria que eles viessem ao meu escritório. Tenho uma pequena máquina de escrever colocada no final de um trailer. Vê? Detestaria que eles a vissem. E pensei, Senhor, veja só aqui. Veja este grande edifício que vale $3 milhões, dizem eles. E me pus a pensar. Olhei para a estrada e fui. Dizia, o futuro lar de fulano de tal, o futuro lar. E pensei, mas não digo para menosprezar esses irmãos, mas apenas o que me foi dito. Pensei, onde está o meu futuro lar? Algo disse, olhe para cima. Então, isso é bom o suficiente para mim. Enquanto vou esperar pelo meu lá em cima. Então eu não digo que eles não estarão lá também, mas isso foi só para me encorajar. Vocês compreendem? Eu não teria senso suficiente para saber como lidar com o dinheiro dessa forma. Deus também sabe disso. E se eu tivesse grandes obrigações assim, vocês acham que eu poderia vir a este lugar? Vocês acham que eu poderia realizar uma reunião de 3 dias aqui, como o irmão Roberts, quando ele tem que ter cerca de 10.000 pessoas todos os dias? Bem, eu ficaria louco no primeiro dia ao me deparar com isso, vê? Ora, eu posso realizar uma reunião onde há 5 pessoas, ou 2 pessoas, ou 1 pessoa, ou ir a qualquer lugar que ele me enviar. Não preciso de nada, a não ser de mais dele. Portanto, é a respeito disso que eu quero que vocês orem, para que eu tenha mais dele, para conhecê-lo. O Senhor os abençoe.